Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e estamos no ar com mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Hoje tenho o prazer de receber em nossos estúdios a Tatiana Benjoino, da PGE do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, Leandro, com toda a equipe da FIA. Tatiana, como é preparar jovens para o futuro? É instigante, é um aprendizado constante, é uma oportunidade que a gente tem de se renovar também e de trazer conhecimento para próximas gerações. Vem comigo, vem para mais. O Confia está no ar. Tatiana Benjoína, nós temos aqui o prazer de receber o pessoal da PGE aqui nos nossos estúdios e lembrar que tem uma parceria muito forte da Fundação para a Infância e Adolescência com a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Me explica um pouquinho quem é a Tatiana, o que faz, qual o trabalho dentro da PGE, mãe, profissional. Pode dizer para a nossa turma aí, quem é a Tatiana? Então, eu sou Tatiana Benzoino, trabalho na PGE como assessora na assessoria de projetos institucionais e educação corporativa. Sou mãe de 2 meninos, o Lucas, de 21 anos, e o João Paulo, de 13, casada com um vascaíno, Ó, amante do Vasco. Comecei minha carreira profissional dando aula para alunos de famílias vulneráveis e, ao longo desses anos, a educação, foi uma constante. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de me desenvolver, de aprender, de ter novos repertórios. E ao longo da vida fui ganhando cada vez mais o gosto em levar também a possibilidade, a oportunidade de pessoas encontrarem aquilo que faz sentido para elas, para poder desenvolver-se também. sim. Então, nesse caminho, fiz pós em educação, em neurociências, e tive a oportunidade na PGE de hoje estar trabalhando justamente na área que atua com os adolescentes do convênio, né, do termo de cooperação FIA-PGE, e que é uma atividade que traz um prazer e um aprendizado enorme para todos nós da equipe, e todos os parceiros envolvidos, e que a gente tem um carinho e uma oportunidade de poder trabalhar nessa parceria com a FIA, Tem um projeto PG Educa, né? com o projeto PG Educa, que nasceu, na PGE justamente por esse amor. Os meninos chegam lá para poder trabalhar conosco na PGE, ter a sua oportunidade do primeiro emprego, conhecer um ambiente de trabalho, fazer novas referências profissionais. E ao longo do processo, a gente percebeu que as atividades foram mudando, né? Com a pandemia, veio a tecnologia e as atividades dos servidores mudaram, assim como as deles. E nós vimos ali o espaço, a necessidade de desenvolver um projeto educacional que trabalhasse o autodesenvolvimento, Sim. o autoconhecimento, os pilares da inteligência emocional, que são base para toda a vida. Eu me lembro que quando eu estava na escola, eu estudei no Pedro II, e lá a gente aprendeu um conteúdo muito importante para a vida, um conteúdo técnico. Só que chega um momento que a gente começa a ficar mais velho, vem 20, 30, 40 anos de idade, e a gente começa a gastar uma fortuna em cursos para aprender o básico, aprender inteligência emocional, aprender a desenvolver competências de autoconhecimento. E aí chegou num momento da vida que eu falei assim: "Gente, eu tô com 40 anos aprendendo coisas que eu podia ter aprendido na escola. Eu deveria ter aprendido lá atrás. Quanto que teria me poupado? Como que eu poderia estar num momento muito mais realizada, Teria progredido muito teria mais. progredido muito mais". Por quê? Porque ninguém veio em algum momento trazer esses conhecimentos. E eu falei: "Poxa, mas por quê? A gente é capaz, todos somos capazes de desenvolver e aprender muito mais. A gente tem que trabalhar a educação financeira. A gente precisa trabalhar os nossos pontos de desenvolvimento, de autoconhecimento, de autocontrole, de gestão do tempo. A gente não precisa esperar virar um profissional. A gente tem que aprender isso antes de se tornar um profissional, para que quando você vai tomar suas decisões ao longo da vida, você tome decisões que tenham lógica para você, que você já tenha vivenciado essa experiência no seu dia a dia. E daí começam as atividades. Eu queria ter aprendido direito constitucional e não só no concurso público.
Eu queria ter aprendido a trabalhar, empreendedorismo, para saber se é a minha vocação ou não. Se era área acadêmica, se era empreendedora. Outro dia desse, por isso que eu falo, a convivência com os meninos é maravilhosa, a gente precisa se atualizar. E você está Todo mundo trazendo quer. essa sua vivência como uma forma de progresso para eles, porque você está vendo: "Olha, eu queria tanto ter tido essas matérias, por que não posso fazer isso para outros, para eles aprenderem, né?" Exatamente. Se os meus filhos em casa eu posso desenvolver e trazer essa experiência, eu também quero levar para outros. Eu gastei R$ 40.000 e 4 anos para descobrir uma coisa tão simples: respirar ajuda a controlar a ansiedade. Ninguém precisa gastar 40.000 e esperar 4 anos para aprender isso. Sim. A gente precisa trazer quando eles ainda estão criando hábitos, rotinas, quando eles ainda estão aprendendo aquelas ferramentas básicas para poder crescer Para melhor na moldar o vida, profissional, né. para moldar o profissional. E foi muito interessante, a gente faz pesquisas no PG Educa para entender o ponto de partida deles, porque é uma coisa muito importante, a gente precisa respeitar as pessoas no seu ponto de partida, Entender as necessidades dele. e entender a necessidade. Onde é que essa pessoa está? E aonde ela hoje quer chegar. E ao longo do processo de autoconhecimento, ela vai descobrindo que, olha, eu achei que eu queria isso, mas depois que eu descobri todas essas outras possibilidades, isso aqui já não está fazendo mais tanto sentido. Eu acho que, na verdade, eu gostava daquilo, só que eu não conhecia. Engraçado que você está falando, está me remetendo a um dos entrevistados nossos, que é o Luiz, em que eu perguntei para ele: "Olha, você já sabe onde você está, o que você fez e o que você projeta." Aí ele: "Eu quero ser diretor de cinema." E ele está trabalhando aqui na Fundação para a Infância e Adolescência. Ah, sim. E ele, quando joga isso, eu passei a ter uma análise, observando as pessoas que a gente entrevista aqui, o dia a dia, de como você pode alterar. Eu, quando fiz a minha faculdade, né, você imaginava o jornalismo de uma forma diferente. Você tinha o radiojornalismo, que era uma expressão diferente. Vou fazer jornalismo esportivo, jornalismo, você tinha um manual da redação do Globo, né, e você falava assim: "Caramba, hoje em dia isso daí eu tenho em 2 minutos." Hoje o profissional que se forma, ele é um profissional que tem que usar a tecnologia, tem que saber lidar com os avanços da comunicação e, ao mesmo tempo, a vida parece rodar mais rápido hoje em dia. Parece. Ela dá essa impressão de instantaneidade, dá essa impressão de velocidade e você tem que se adaptar. E se você não se adaptar, o trem não para, o trem para na estação, você não sobe e ele vai. Então, esse trabalho que você realiza ali na PG Educa, ele está preparando o jovem para o mercado de trabalho, mesmo ele sendo, já está estagiando e tal, e você está estagiando, mostrando para ele: "Olha, aqui eu estou te dando um norte. Uhum. O que você vai ser daqui para frente vai depender do que você buscar conhecimento, do que você quiser, progredir", né, porque a busca do conhecimento é fundamental para esses jovens, né. Sim, sim. E uma coisa importante, eles entenderem que o trabalho faz parte da sua vida. Então você precisa se entender para conseguir chegar nesse ponto e dizer: "É nisso que eu quero trabalhar, esse é o objetivo, é aí que eu vou colocar todas as minhas forças para alcançar". E os desafios são muitos, porque são alunos que têm todo tipo de dificuldades, cada um vem com uma história de vida. Todos nós temos nossas dificuldades, nossos desafios a superar, mas alguns têm mais do que outros. Sim. Então você precisa ter muita confiança de aonde eu quero chegar, e você precisa ter esperança. Uma das coisas bonitas desse programa do Primeiro Trabalho é justamente você poder dar oportunidade desses meninos estarem convivendo com outros profissionais para que eles possam ampliar seu repertório, ver que na vida existem muitas possibilidades e dar a oportunidade deles escolherem.
porque não tem nada mais triste do que uma pessoa não poder escolher simplesmente porque nunca teve nenhum tipo de acesso. Eu imagino, assim, que você tenha uma equipe qualificada do teu lado para poder Sem dúvida, sem dar a esses jovens a atenção devida. Mas além disso, como é que esses jovens chegam lá? Porque você recebe jovens, com diversos tipos de sentimentos, com diversos, como é que eu posso explicar? Cada um chega com um objetivo diferente e você em geral são da classe baixa, classe média, vem de dificuldade, a dificuldade familiar, às vezes um tem, o outro não tem. Como é que é identificar isso, trabalhar isso nesse jovem? E logicamente você tem uma equipe conceituada, qualificada do teu lado, para poder identificar essas necessidades deles, né. exato. É um trabalho feito em conjunto e fundamental com a equipe da FIA e a equipe da PGE. A equipe da FIA encaminha esses alunos para a gente, faz um primeiro briefing da história de vida, a história social. São alunos de famílias vulneráveis, né, de famílias de baixa renda, que precisam ter acesso ao primeiro emprego, porque precisam financeiramente e porque precisam ganhar oportunidades de conhecer novas áreas. E aí a nossa equipe, internamente, no dia a dia, vai conhecendo as histórias de cada um e, nesse trabalho conjunto, acionando os profissionais da equipe da FIA para que a gente possa, dentro da PGE, oferecer a oportunidade de trabalho que ele precisa, a oportunidade de conhecimento de mundo, de trocas que ele precisa, a partir do ponto de partida dele. E aí todas as decisões, encaminhamentos são feitos por meio dessas 2 equipes que acabam quase que se fundindo, porque é o conjunto de olhares que te permite direcionar melhor o caminho do aluno, né. A gente nunca nós todos temos olhares enviesados. Sim. Nossos olhares são a partir das nossas experiências. Então, quando a gente pega uma história de vida que você não vive, que você não experiencia aquela história do garoto ou da garota, você precisa ter vários olhares para poder dizer assim: qual o caminho? E essa construção é feita com eles. Você precisa ter um pouco do Roberto da Mata em cada um para fazer antropologia, do Precisa. conhecimento. E assim, eu me lembrei aqui, eu não tenho certeza se é Yasmin, mas ela foi do PGE. Sim, sim, Yasmin. E ela fala de artes cênicas aqui, que ela tem a paixão nas artes cênicas. Foi uma entrevista muito bonita que ela fez com a gente, que ainda vai para o ar, Vai já pro vai para o ar. E assim, falou exatamente isso, ela chegou: "Eu me identifiquei primeiro com, se eu não me engano, foi o PTPA que ela fez, É o PTPA, o é o PTPA, nosso termo, é. e aí ela depois foi na PGE, e ela falou: "Aquilo ali me deu uma amplitude de olhar na minha vida", que ela falando: "Eu saí de uma cidade pequena, do interior do Brasil, e aquilo me ampliou o meu modo de ver a vida. Serviu como impulso para hoje que ela trabalha na área privada", e ela fala: "Inesquecível a experiência que eu tive na PGE". Ela cita isso como muito legal. Aí você tem quanto tempo lá dentro da PGE? E assim, tem algum caso, assim, que você se lembre? "Caramba, Então marcou". marcou. A gente tem na verdade, são muitos casos que marcam, porque no acompanhamento dia a dia a gente percebe a evolução deles. A Yasmin mesmo foi uma que se identificou muito com a Iana, uma professora nossa de redação, e é engraçado que cada garoto vai se identificando com a equipe. E é uma equipe de pessoas voluntárias que atuam porque acreditam e veem resultado. Um outro caso super bonito é o do Miguel, que Miguel está fazendo agora pedagogia e é da área do vôlei também, joga, pretende talvez mais à frente começar a fazer educação física, e todas essas possibilidades foram se abrindo, porque era um menino quando chegou lá: "Eu não sei o que que eu quero, não sei onde estou", no final ele falou: "Eu quero dar aula". Vários outros foram se identificando, tem um em Itaperuna hoje em dia, que é chefe de cartório, e que se identificou Legal. com o direito lá dentro da PGE. Outros que foram para a área de psicologia, porque se identificaram com os profissionais da FIA e da PGE. Então a gente uma coisa que é muito comum é a gente notar que eles acabam, pelas referências que vão criando, buscando desenvolvimento acadêmico dentro das mesmas atuações, né, administração, direito, psicologia, área de saúde na forma geral.
Então É são uma assim metáfora, né, que você coloca, assim, você está numa cafeteria e você coloca vários gostos para você provar, para você dar o paladar: "Olha, eu gostei mais desse café mais forte, eu gostei do café mais fraco. Olha, eu gostei do direito, eu gostei da música, da arte cênica, eu gostei da matemática, de ciências exatas", e é por aí. Você citou agora o caso da pedagogia e da questão da educação física, né. Eu me inseri um pouquinho aí dentro, porque eu tenho um filho de 20 anos que ele faz engenharia agrícola, está na UF, e sempre foi identificado com esporte. E ele: "Pai, não vai para educação física não, não vai", mas e ele continua sendo atleta mesmo depois de ter deixado de praticar o esporte como atleta profissional. E assim, o gosto continua com ele, aí a gente fica assim: "Será que eu tenho que privar ele desse gosto dele?" Ou então manda a razão, segue na engenharia, né. Você fica aquela coisa do pai e tal. E a orientação de vocês para esses jovens é fundamental, porque a grande maioria desses jovens vêm de situações vulneráveis, vêm de situações familiares, por muitas vezes complicadas, situações financeiras, como você falou, que dependem desse salário, até para motivo de sustento de família. exato, exato, muitos. E isso é engrandecedor quando você pensa nesse tipo de coisa, com quantas pessoas, não sei se você tem um número exato assim: "Olha, quantos jovens eu já pude, trabalhar nas unidades que vocês têm". A PGE, eu não sei te dizer, assim, quantos aulas usam de todo o termo, mas a gente todos os anos tem ali pelo menos uns 100 alunos passando pela PGE, desenvolvendo competências, tendo oportunidade. Uma coisa que é muito bonita de ver é a atuação diária dos professores e da equipe, né. Procuradores envolvidos, como doutora Eloá, doutora Ana Miguel, doutor Bernardo Schweitzer, que tiram momentos da sua semana só para estar com eles, trazendo o olhar do direito das mais diversas formas, os passeios culturais, a professora Iana, professor George, é a construção de todos os dias, de você perceber a necessidade de cada um e como seu filho que está naquele momento, o que que eu faço? Confiar neles. A gente precisa confiar. Sim, A gente precisa confiar que eles sabem o caminho, né, e deixá-los também ter as próprias experiências. E a gente aprende. Teve uma pesquisa que a gente fez que nós colocamos o que você gostaria de fazer, até para poder gerar, né, aquela análise: "Ah, o que que eu quero depois do programa PTPA, do PGEduca?". E aí colocamos quero fazer faculdade, curso técnico, trabalhar, abrir um negócio", muito baseado na nossa geração, né. sim. Aí, de repente, uma aluna perguntando: "Gente, vocês responderam? Foi legal?". "Ah, mas não tinha influencer". Aí eu olhei para ela, ela falou: "É, o que eu queria não tinha, influencer". Eu falei: que assim, você tem toda a razão. Eu não pensei que realmente influencer é uma profissão, É tem uma todo profissão. sentido. Ela pode desenvolver competências, conhecimentos, habilidades ali, para levar uma mensagem". Falei: tem razão". E você está comentando agora sobre os professores, né, eu lembro muito um filme, eu acho que é O Mestre com Carinho, que você fica, na memória afetiva do aluno, alguns professores sempre ficam permeando essa memória afetiva do aluno. Eu Ah, tive professores fantásticos que até hoje me relaciono com eles, especialmente os que me ajudaram na minha monografia e tal. Agora, o aluno, engraçado que eu não esqueço de professores do primário, na época que primário, ginásio é um termo antigo, né, agora é pegou educação 1, fundamental tem um, fundamental 1, fundamental fundamental 2, 2. entreguei minha idade, mas tá bom. Aí você lembra de professores da professora Marisa, que eu me lembro do meu primeiro livro, né, da alfabetização, e hoje em dia essa questão da integração, muitos professores, como você está comentando aí nos programas, nós entrevistamos aqui o de Lutgardes, que é um músico, e ele citando que a música é matemática, É. e vai mostrando algumas nuances, e os alunos se identificam, e aí acaba você dando para esse jovem que chega lá, às vezes chega, né, tímido, retraído, chega no cantinho dele, e você, quando
Aí já vamos até para Sócrates, Platão, é quando você dá aquela luz, quando você mostra o mito da caverna ali, olha, eu mostrei o conhecimento para ele, ele abre um espectro para o mundo, né. É, verdade. Tem pesquisas que dizem que hoje uma criança tem mais conhecimento do que Sócrates. Agora, o que fazer do conhecimento, né? Teve um ponto que você colocou, a vida parece estar correndo muito rápida, porque a gente tem muita informação. Agora, a qualidade dessa informação e o quanto está sendo captado dela, que é o grande ponto. É uma coisa que a gente E trabalha com fazer eles, o que fazer? A gente ontem mesmo teve uma dinâmica sobre trabalhando a atenção plena, mindfulness, com os garotos do PG Educa. Por quê? Porque a gente precisa, nós que já, viemos de uma história em que os livros ainda eram todos, o jornal era no papel, o livro no papel. Delta Larousse, conhecer. Exato. E hoje em dia eles buscam tudo no celular, no computador, né, não tem mais muita lógica você pegar no papel uma enciclopédia, um dicionário. E eu brinco até que tem a questão da supressão das vogais, né. Exato, das super no WhatsApp você faz tudo, né, VCS. E foi, e você vê as pessoas replicando isso na redação. No texto quando precisa fazer uma redação, porque é o hábito, só é a nova geração. Então, ensinar que quantidade não é conhecimento em termos de capacidade de análise, é importante. Ensinar a fazer o processo inverso, ter o controle sobre o momento em que eu quero avançar, só para entender o que está acontecendo no mundo, e um momento em que eu preciso parar e focar no tema e aprofundar nele. Perfeito. É fazer essa, e para isso você precisa estar presente. Você precisa ter consciência do que você está fazendo naquele momento. É uma atividade de cada vez. É um momento em que você precisa aprofundar o conhecimento ali, você precisa se dedicar com todos os seus sentidos àquela temática. E é um processo de escolha, é ensinar o menino a escolher o que que agora, nesse exato momento, faz sentido para mim. Agora faz sentido simplesmente entrar na minha rede social, rodar o dedo e ver um monte de coisas acontecendo, Sim. e agora faz sentido parar em um tema que tem significado na minha vida, que eu sei aonde eu quero chegar, qual o meu objetivo para me aprofundar nele. Então, esse é um ponto que eu entendo como fundamental para qualquer pessoa. Foi muito importante na minha história de vida e eu vejo o quanto é importante na história de tantas pessoas, porque é para a gente aprender a encontrar o equilíbrio. É um equilíbrio nesse mundo rápido, acelerado. E a gente que precisa pausar, porque o mundo não vai Não pausar. vai parar. O mundo não vai parar. A gente que precisa aprender a fazer a escolha de, nesse momento na minha vida, eu vou pausar, porque esse minuto é meu. Sim, e saber onde você entrar quando esse mundo está girando. Esse mundo está girando, você tem que saber, assim, eu preciso ser inserido em algum ponto aqui. É. Como eu vou me inserir? De que forma eu vou trabalhar essa minha inserção, né. Exato. Eu estava até levando o exemplo do meu filho mais novo, o Igor. Ele na onda dos amigos, fica em várias e não fica. Aí eu falei: "Olha, a hora que você focar e sentar, você vai passar, vai continuar brincando com teus amigos, mas faz um exercício didático diário de você tirar 5 minutinhos do seu joguinho, dos skins, das armas e tal, e só copia as páginas iniciais uma vez". Aí ele: "Mas por quê, pai?". "Faz só isso". Aí ele: "Mas pai, isso dá muito trabalho, eu posso digitar?". Eu falei: "Então digite no seu celular, já que é mais rápido do que para você escrever, fazer a caligrafia". Aí eu falei para ele: "Olha, você tem caligrafia de médico, que você escreve tão pouco, tem caligrafia de médico". Aí ele falou: "Mas por que que você está pedindo para?". Eu falei: "Eu estou pedindo para você fixar o que você está aprendendo. Se a tua forma de fixar, a forma dele de fixar foi digitando na internet, no eu do WhatsApp, Uhum. isso já serviu para ele, olha, memorizou, pegou, e aí você entende". Eu falei: "Olha, eu pedi para escrever, que eu escrevia, mas os tempos são outros". São outros. E as crianças hoje, os adolescentes, eles não estão envolvidos com joguinho de tabuleiro, com joguinho eles querem formas diferentes de entretenimento, né. Exato. E é importante nesse
processo, a gente também guiar e trazer a oportunidade deles experimentarem um mundo diferente. Ontem, uma das atividades que a turma da manhã fez foi observar uma folha, cada um escolheu uma folha, planta mesmo, pegou uma Sim. planta e teve que observar com todos os sentidos. Passa a mão, sente a textura, o som, o cheiro, observa as cores. No final, ela tinha que fazer o desenho dessa planta, dar um nome para ela e falar sobre 3 características. O que que é interessante? Pessoas que falaram que adoravam, inclusive plantas, falaram que foi uma experiência diferente, me trouxe uma paz. É você conseguir mostrar para essa turma que está engajada nas redes sociais, no mundo multicellular, no momento de pausa, um momento em que ele consegue vivenciar uma experiência que talvez para pessoas de gerações à frente eram tão naturais. Existe um mundo fora da internet. Existe um mundo fora da internet, e estimular esse mundo fora da internet com pequenas ações. Não é tirar a internet, porque não tem como a gente vivenciar. E nem é legal fazer isso, porque a internet ela traz realmente muito conhecimento. Ela foi desenvolvida inicialmente Sim. para que as pessoas pudessem tirar dúvidas sobre saúde, sobre educação, em áreas em que você não teria acesso a isso. E ela realmente tem um repertório maravilhoso. Só que ao longo do tempo somos seres humanos, cheios de coisas boas e ruins, os caminhos foram tomando outras proporções, e a gente hoje em dia tem que ensinar as pessoas a dizer o que: "Olha, a internet é excelente, você só precisa saber o que procurar nela, qual o objetivo, E saber dosar o seu tempo nela. dosar o seu tempo, aonde que você quer chegar com essa sua busca, né. O que que você ganhou tempo na internet ou você perdeu o seu tempo nela?". E ainda que tem uma questão, porque isso também vai variar muito com a geração e com a história de vida da pessoa. Alunos, adolescentes que são de famílias classe média, eles têm muito mais acesso ao celular. Sim. E aí aqueles alunos que são de famílias vulneráveis, alguns têm o acesso, Outros nem tanto. outros nem tanto. E aí esses que não têm, esse acesso, com essa facilidade, não tem uma rede de Wi-Fi bacana, esses alunos precisam ser desenvolvidos nas 2 áreas. Você precisa fazer o letramento digital e você precisa paralelamente fazer esse desenvolvimento de reconhecer o mundo de observação. Então é um desafio dobrado. E você como educadora e os pais em si precisam estar sempre atentos, observando o que está se passando ao redor desse aluno, porque é como você falou, tem alunos que chegam aqui mais preparados digitalmente, outros já não nem tanto, e para distinguir na internet é muito difícil você distinguir, olha, é certo, é errado. Eu uso muito um caso que não foi da internet, mas que serve como parâmetro para a internet, que foi o caso da escola base, da reportagem do Vlamir Salaro, da Globo, que acabou ele numa fake news, vamos botar assim, punindo uma família inteira. E foi um caso no jornalismo que é muito falado sobre um caso de como tem que se apurar, fazer a apuração novamente. Na internet, hoje em dia, é muito mais do que isso, porque às vezes pessoas são linchadas, moralmente, por atos, às vezes, que ó, só veio de uma corrente de coisas que são passadas e tal. Então, esse jovem, aí eu vou na história da internet com esse jovem. Esse jovem que chega hoje, ele é ávido por internet, ele é ávido por progredir, ele tem uma noção de mundo ainda diferente do que a gente tinha mais novo, né, mais jovem, mas é um jovem que sonha também, né, um jovem que tem como é que você identifica, o potencial desses estagiários seus? Você fala assim: "Nossa, esse aqui eu acho que vai dar bom, olha, esse ali precisa desenvolver mais um pouquinho", como é que é para você como educadora, como uma pessoa que olha assim, olhando a pessoa e fala assim: "Caramba, identifiquei um jovem aqui com potencial imenso". Uhum. Como é quando acontece isso para você? Então, o processo é muito natural dentro da equipe. A gente tem Hélio, Sheila, Bia, são todas pessoas que ficam acompanhando os alunos dentro da história e os professores em sala de aula em seus momentos. E ao longo do processo a gente também aplica pesquisas para ir percebendo
as mudanças comportamentais, as mudanças de desejos desses alunos, As aptidões dele. as aptidões deles. E todos são muito capazes, cada um saindo do seu ponto de partida, cada um com seus desafios. A gente percebe que impacta bastante no resultado o quanto que a família está próxima. Uma grande maioria é formada, no nosso caso, por alunos que têm a imagem materna presente, nem sempre tem a imagem paterna. Sim. E essa imagem dessa mulher, que pode ser mãe, avó, tia, ainda tem que se dividir com o ambiente de trabalho. Então, é muito desafiador também para quem cuida de um adolescente que precisa passar o dia inteiro trabalhando, por vezes distante, e dar atenção para esse aluno é um desafio grande. E a gente percebe no dia a dia como que essa presença familiar, esse cuidado, às vezes mesmo distante, de mandar uma mensagem, telefonar: "Onde é que você está? Está fazendo o quê? Vai para onde?". Isso impacta muito no resultado O final. carinho familiar, né. O carinho familiar, a presença familiar faz muita É diferença. porque até, ô Tatiana, lembrando, assim, do nossa vivência, antigamente, as pessoas que separavam eram estigmatizadas, né. "Ah, você é mulher separada, você é mulher divorciada", e tal, tinha muito essa questão. Com o avanço do feminismo, das questões, familiares, isso passou a ser uma coisa, olha, já não é visto com preconceito. É tido como algo natural. É. E a ausência do pai, como você está falando, acontece em 90% dos casos, vamos botar assim, não: "Ah, o pai separou", por exemplo. Eu separei, mas mantive o contato com meus filhos. Agora, em relação ao que era no passado, a mulher trabalhando, a mulher conquistando seu espaço no mercado, é como você falou, a tia, a mãe, a avó, mas dividindo o tempo e a atenção dela, não como a dona de casa, mas como a dona de casa e a profissional. Exatamente. E aí, o jovem inserido com essa questão é diferente do jovem de tempos atrás que, meio que tinha um preconceito em relação a isso, a sociedade tinha na época, né. Tinha. E assim, hoje eu vejo que a importância nesse âmbito familiar, né, a gente volta à questão do desenvolvimento, no âmbito familiar, é que você tem alguém que cuide de você, ter alguém que olhe. Não precisa ter o nome necessariamente de mãe, de pai, você precisa ter um apoio, ter alguém que Pessoa que faça esse zela por acolhimento, você. alguém que zela por você. Isso é fundamental. E essa pessoa que zela, às vezes, é a pessoa do programa, da FIA, da PGE, é a pessoa que faz o zelo. Então, a partir do momento que você começa a criar laços, você cria laços com o aluno, cria laços com a família, e aí você vai entendendo o cenário dela. E aí você parte do desenvolvimento da onde ela está. Sim, Não existe uma regra, não existe um caminho. Olha, a partir de agora, a fórmula do sucesso é essa. Não. Existe qual é a situação que esse estudante está, o cenário que ele está vivenciando, o momento em que ele também está com as competências, e ali você vai percebendo que, olha, por que que você não lê mais sobre isso? Busca um conhecimento a respeito dessa área. Naturalmente, aí onde eu falo da importância dos professores, eles vão se identificando, uns com os professores de exata, outros com outros com os professores de humanas, naturalmente vão se aproximando, naturalmente vão dividindo ali os seus anseios, suas vontades. E esses profissionais acabam se envolvendo emocionalmente e quando vê estão indicando para um lugar, a convidando palavra para que o eu outro. costumo usar muito E aqui o acolhimento. é isso, eu ia falar, é acolhimento. Acolhimento, É o acolhimento, é é o o colo, é o colo, é o pertencimento. pertencimento, é exatamente isso, é você trazer para si aquela coisa de dar esperança para aquele jovem. Esperança. Uma coisa que eu acho muito importante, assim, a palavra pertencimento. Por quê? Pertencimento, você precisa ter um grupo e uma pessoa. O grupo precisa querer que essa pessoa faça parte do grupo. E a pessoa precisa também querer fazer parte desse grupo. E aí, quando você tem os dois lados querendo, você forma um pertencimento. E é esse pertencimento que faz florescer oportunidades de você observar que aquele adolescente já tem uma habilidade natural ou uma vontade de desenvolver uma habilidade, e aí tudo flui. Uma das coisas que a gente fala, eu acho que um dos grandes benefícios do programa são as conexões que eles formam.
porque eles saem do programa e as conexões continuam. Continuam. As referências continuam, né? Aqueles profissionais que um dia, para eles foram um conhecimento de uma área nova, um repertório novo, se tornam referências. E o legal é E que eles eles têm levam orgulho de falar sobre isso. Quando eu falei é orgulho, exatamente isso. porque se sente pertencente. Eles saem do programa, mas continuam no grupo de WhatsApp, porque não querem se desvincular. Sim, e mantém um laço afetivo, mantém. Mantém. E o legal, a FIA tem o PTPA, tem o Prepara, que também prepara para o Enem. Eu digo que os 2 preparam para o mercado de trabalho, independente do que for, porque o Prepara ele dá mais condição para o jovem que não tem tanta condição financeira de desenvolver uma concorrência mais justa para o Enem. Mas, por outro lado, o PTPA dispõe para o jovem: "Olha, aqui é o mercado de trabalho. É. Aqui nós vamos fazer assim, você tem oportunidades, não só PGE, Detran, outras Tem várias instituições. várias Vem instituições e que venham mais para participar. qualquer um. Aí, você citou o caso de Itaperuna, né, do rapaz do cartório, que eu já senti que tem um orgulho, né, nessa. Todo mundo tem, porque são vivências que vão também, consolidando o trabalho e dando esperança para quem atua nele. Não é fácil, no dia a dia, lidar com o ser humano é uma coisa que intrigante, porque nós vemos muitas vezes num adolescente da FIA nossas próprias referências de infância, de adolescência. Tem hora que a gente não tem filho, não tem hora que dá vontade de esganar e falar assim: "Garoto, o que você está fazendo? Já te falei isso 1 milhão de vezes". Nossa. E isso é normal, faz parte. Os garotos que estão participando ali do programa, são filhos também, que se Você tornam chama ali atenção, como tem que que chamar. vai lá em algum momento falar: "Não é assim, olha, vem por aqui". Então é desafiador no dia Mas a o dia. chamar atenção também é acolhimento, É acolhimento, é cuidar, na é verdade, cuidar. é orientar, falar: "Olha, isso não está legal, tá vendo essa postura? Essa postura não vai te ajudar, isso pode te atrapalhar, vamos pensar de uma maneira diferente, como é que a gente pode fazer?". E aí vem a importância também dos supervisores de área, porque os supervisores que ficam trabalhando diretamente com eles no dia a dia, precisam estar muito engajados no processo. Porque na hora que eles estão sentados numa especializada da PGE, fazendo algum trabalho num sistema, num documento, num atendimento ao público, eles ali estão aprendendo as primeiras referências também. Como é que eu tenho que agir no ambiente de trabalho? Se a sua referência for boa, ele vai levar isso para Aqui, entrevistas futuras. Se nas for ruim, nas entrevistas que a gente fez com o Abraão, com o Luiz Guilherme, com a Yasmin, todos eles falam dessa situação de pertencimento, todos eles é unânime essa questão. E também a questão de que como eles conseguiram aprender para serem inseridos no mercado de trabalho. Eles são, todos eles têm uma coisa de gratidão, né, e falam dos professores, como você comentou, é uma coisa bem intrínseca a todos eles. Aliás, você que está do outro lado da telinha aí, deixa seu comentário, curte, compartilha, espalha a nossa live, comenta com os amigos, né, esse podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Hoje a gente está com a Tatiana Bejuino aqui do PGE, com uma entrevista bem bacana, bem reveladora, acolhedora, vamos dizer assim, né. O termo o que a gente pode usar é exatamente isso. Eu queria que você desse para quem pode até olhar para aquela câmerazinha lá do lado ali e falasse assim: "Que conselho você dá para esses jovens que estão buscando o mercado de trabalho, que buscam um programa como o PTPA, que estão querendo se inserir no mercado de trabalho, qual conselho você dá para esse jovem hoje em dia, do que ele precisa para chegar mais, para ter esperança? O que que você me diz?" para esse jovem, eu diria que busque informação, repertório, referências, pessoas que você identifica, seja na rede social, na sua vida diária, e bote aquilo ali como objetivo. Se você gostou daquela história, procura saber qual foi o caminho, chega a essa pessoa, pergunta, converse, troque. A gente vive num mundo que a gente conversa muito nas redes sociais, mas nada como a troca olho no olho. Sim. Então,
Converse verdadeiramente com as pessoas que você confia, que você ama, observe o mundo ao seu redor, porque ali você vai encontrar as oportunidades. A oportunidade quem faz vezes somos nós mesmos, e ela pode estar ali do seu lado. E oportunidade pode ser uma pessoa que está cheia de conhecimento e você nunca parou para conversar com ela, e ao conversar, ela percebe seu interesse e abre ali um novo mundo, abre novas oportunidades, novas chances, Novos horizontes. novos horizontes. E assim, é muito interessante saber para um jovem que está hoje no PTPA. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, abriram 1.609 vagas aqui para o PTPA. Para esse jovem que está cursando o PTPA, para ele chegar na PGE, o que que você diz assim: "Olha, tem alguma característica específica? Olha, ele chega indicado? Como é que é?" O cara que chega assim: "Ó, entrei hoje no PTPA e eu quero ser da PGE". Então, a FIA faz essa distribuição dos meninos, esse encaminhamento, tem uma lista e a gente, para trabalhar conosco, só precisa ter uma coisa: vontade. Vontade de conhecer, Basta porque querer. ali dentro basta querer. Ele querendo, a gente vai acolher, a gente vai buscar entender o ponto de partida para que ele possa desenvolver a história da melhor maneira possível, dentro do que tem lógica para ele. Olha, histórias, inspirações e realizações. Hoje a gente teve aqui mais uma entrevista dessa forma acolhedora com a Tatiana Benjoíno, aqui da PGE. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, dizer que as portas dos nossos estúdios estão sempre abertas e, assim, desejar muito sucesso nessa formação desses jovens. Ah, muito obrigada, a gente fica feliz em participar, porque eu acho que o mais importante no momento desse é dizer: instituições abram as portas. São muitos alunos que estão aguardando para ter a oportunidade do primeiro emprego. E no final das contas, ganham os alunos, ganha a sociedade, porque famílias precisam desse apoio, ganha muito a instituição em renovação, em conhecimento, em aceleração, em troca. Todos nós ganhamos. Então, abram as portas, que os meninos são excelentes, com histórias lindas que estão aí prontas para serem vividas. Só precisa da oportunidade mesmo. Instituições que trazem a luz para o conhecimento, gerando esperança para milhares de jovens. É isso. Muito legal. Esse foi mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Eu sou Leandro Carvalho e aqui a gente vai encerrando. Muito obrigado.